amigos do Loop Infinito, eu sou o Júnior da NET e estou aqui no canal mais uma vez para falar sobre o quê? Sobre aspirador de pó robô. E olha, não é qualquer aspirador de pó não, viu? Esse cara aqui realmente me impressionou. Vamos conhecer hoje o JetBot AI Plus da Samsung. Roda a vinheta. Bem, meus amigos, antes de mais nada, quero comentar aqui que já fizemos outros vídeos aqui de robô aspirador. Já tivemos dois vídeos aqui, um da própria Samsung, o VR7200, o PowerBot VR7200, e também fizemos um da Elf, que era o G10 Robovac e tal, e cada um com a sua proposta, né? A Samsung tinha esse que eu falei, que tinha o Cyclone lá, que pegava as cerdas, pelos aí de pets, e triturava e tal, e não entupia, super sucção, né? Já o Robovac lá da Elf, ele já tem aquela história de passar pano, né? Ele, além de aspirar, também passava o pano. A Samsung também tem um desse, concorrente da Elf, que passa pano. Mas esse cara aqui, gente, assim, eu confesso pra vocês que eu não conhecia o produto antes. Mas aí, quando eu soube do lançamento desse produto, da disponibilidade dele aqui no Brasil, eu realmente fiquei impressionado com esse produto aqui. É um produto realmente que, na escala aí dos aspiradores de pó, tá lá no alto. No final do vídeo eu vou comentar o preço dele aqui. Ele já tá sendo vendido oficialmente aqui no Brasil. E também quero deixar claro que esse aqui não é um vídeo patrocinado, mas a gente vai tirar esse cara aqui da caixa. A caixa já foi aberta, então não tá lacrada a caixa, mas eu quero mostrar o produto pra vocês e quero comentar as funções desse robô aspirador aqui. Esse robô aspirador, ele tem tanta função e tão complexas, assim, que são essas funções, que seria muito difícil a gente fazer um vídeo explicativo de cada função. Seria um filme, uma coisa cinematográfica aqui, né? E não é o caso. A função desse vídeo aqui é explicar pra vocês as funções deste cara aqui. Então, vamos fazer só olhar a caixa aí, só pra gente ler. Não é um sommelier de caixa, mas pra gente entender. Aqui na frente vocês estão vendo aí, né? Então tá lá o nome do produto. Tá aqui, ó. É o Samsung JetBot AI Plus. E aí, quero voltar aqui para a câmera principal para explicar já o nome AI, por quê? Porque ele tem inteligência artificial, né? Por isso, AI, inclusive, é uma inteligência artificial da Intel. Então, você pensa bem, gente, um robô aspirador que tem inteligência artificial. Já começa por aí. E existe um modelo que é o AI só, esse é o AI Plus. Então esse ainda tem mais coisas, é o famoso Plus a mais, tá bom? Então vocês estão vendo aí, embaixo também tá falando que ele tem Wi-Fi, e isso a gente também vai conhecer, eu vou explicar por que tem esse Wi-Fi. Vocês estão vendo a base carregadora dele, ele ali, todo parecendo um tanquinho de guerra, né? Um tanque de guerra. Ele tem uma base que é bem, digamos, maior do que as bases que nós estamos acostumados. Geralmente é uma base onde ele só entra ali, carrega, mas essa base, ela tem um porquê de ser assim. Aqui na lateral da caixa, vou pedir pro David abrir um pouquinho aqui, vocês estão vendo, como eu já comentei, a caixa já foi aberta, mas a gente tem ali um liberado da Samsung, mas algumas inscrições em inglês. Eu vou explicar tudo com calma aqui, mas o poder de limpeza, essa Clean Station, que justamente é essa base dele aí, e você poder usar o smartphone, enfim, realmente é um negócio bastante completo. Aqui do outro lado, gente, ele meio que, bom, deixa eu dar uma volta pra mostrar a parte de trás. Você tá vendo meio que uma visão de cima do aparelho, né? Como se fosse uma planta baixa do aparelho, visão aérea dele trabalhando ali, visto de cima. E do outro lado é basicamente o que eu já falei. As laterais são iguais. Então, é isso daí. Mesmo que ele não esteja lacrado, eu vou pedir para o senhor David para ele me fornecer uma faquinha bolo puma, né? Porque a faquinha bolo puma é o instrumento pra gente abrir aqui, estando lacrado ou não, alguma fita deve ter. Então, por favor, Super Hands, faquinha bolo puma. Super Hands, faz o coisa do Super Hands. Olá, Super Hands! Obrigado pela faquinha bolo puma. Ele fez um tchau, assim. Vocês viram, né? Por que eu tô fazendo audiodescrição aqui, né? Ele fez um tchau. Vocês estão vendo? Então vamos lá, então. Vocês estão vendo que, bom, tem uma fita aqui, gente. Não vamos nem... Não vamos sofrer, não, tá? Vocês viram que tem uma fita aí, beleza. Não vamos sofrer, não. Vamos abrir aqui. Faquinha bolo puma. Faquinha bolo puma. Ó, rapaz. Desde que o David... Não sei o que ele fez, acho que ele foi na sede do iFood, pegou todas as faquinhas que tinha lá, porque agora tem um monte de faquinha bolo puma aqui, um monte, sem brincadeira. E aí eu tô, faquinha bolo puma, faquinha bolo puma. Beleza, faquinha bolo puma aqui de lado. Então vamos tirar ele da caixa. Alguns momentos depois.
Beleza pura, já tirei tudo da caixa, então, né, pulamos as etapas aqui do unboxing. E eu quero mostrar o que vem na caixa primeiro, para depois comentar essas duas coisas que são as partes mais importantes, né? O robô aspirador e essa base, essa Clean Station, que é, no mínimo, peculiar, tá? Então, o que vem na caixa? Obviamente, manual, né, de instruções, como qualquer produto, tem um manual de instruções. Cabo de energia, obviamente, também. Temos um saco de pó, o saco de poeira, sobressalente. Então, na verdade, aqui dentro já tem um já tá lá. Na verdade, eu não sei se esse aqui vai aqui ou vai aqui, porque aqui também tem, tá bom? Mas esse é o sobressalente, então já tem um que está, digamos, instalado, e esse é o sobressalente. Isso aqui é o filtro, que é um filtro também sobressalente, e já quero falar que ele é totalmente lavável, você pode tirar, ambos os casos aqui, né? Você pode lavar o filtro, totalmente lavável. Tem dois, né? Um que já está instalado e esse também sobressalente, e o saco também totalmente lavável, sobressalente. Isso aqui, eu não sei se vai dar pra entender, eu vou abrir aqui, mas é um limitador de área. Como se você dissesse, olha, não passa dessa área aqui. É uma coisa, aparentemente, é magnético. Eu não entendo muito bem não, mas enfim, você pode limitar. Por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, existe uma outra função que é impressionante aí, porque isso daqui parece algo meio analógico, né? Você fala assim, ó, daqui não pode passar, ele vai chegar ali, e funciona também. Você, não, quero, nessa área que você nunca pode passar. Sabe aquele lugar que você não quer que ele vá mesmo? Aqui não. Aí você cria um limitador ali, digamos, físico. Ele vai saber que dali ele não pode passar. Mas existem outras formas também que eu vou explicar. Bom, o que vem na caixa já tá aí, além, obviamente, da torre, né, e do aspirador. Agora vamos conhecer um pouquinho de detalhe desse cara aqui e as funções dele. Vamos dar uma boa olhada nesse cara aqui, porque, bom, eu comentei anteriormente, realmente ele parece um tanquinho de guerra. Ele é mais alto do que os outros aspiradores que nós estamos acostumados aí. Eu não sei exatamente o tamanho, mas certamente tá perto de 15 centímetros aqui de altura, tá? Então, para quem tem móvel muito baixo, talvez seja um problema, que ele não vai conseguir entrar ali embaixo. Porém, realmente é um tanquinho de guerra. Se você levantar outros aspiradores, eu também fiz isso, mas olha a altura que ele chega se você fizer esse movimento aqui. Então, realmente, ele vai entender alguns obstáculos, obviamente limitando pela capacidade que ele consegue suspender aqui, ó. Mas ele vai entender. Exemplo, ele tá num piso frio, e aí de repente é um carpete mais alto. Então esse tipo de obstáculo de piso, ele vai se dar muito bem. Ele vai conseguir chegar ali e vai limpar. Inclusive, ele tem uma inteligência, que isso não é só dele, outros modelos também têm. Ele consegue identificar tipos diferentes de pisos. E aí, ele vai, por exemplo, ter mais sucção se um piso necessitar daquele... Exemplo, um piso frio, ele tende a precisar de mais sucção, porque... né, ele não consegue, ele não tá tão próximo ali, o negócio consegue escapar mais fácil. Já um carpete, por mais que ele tenha que ter sucção, o negócio tá ali aparentemente mais próximo ali, mas enfim, eu não sou especialista em sucção, ele que é. Então ele vai identificar cada tipo de piso e vai aplicar a sucção necessária para fazer uma limpeza profunda. Vamos dar uma olhadinha em volta aqui do aparelho e aí a gente vai entender um pouquinho algumas funções dele. Quero mostrar ele, a gente já mostrou ele lá na caixa visto de cima, né? Mas olha aqui, vocês estão vendo que ele tem aqui embaixo ali do Samsung, o botãozinho para você ligar. Óbvio que você pode operar por outros meios, né? Mas você também pode apertar ali o play e o pause, né? Para que você iniciar uma limpeza ou pausar uma limpeza. E do lado a gente tem um botãozinho que é como se fosse home, ou para ele carregar, voltar para a base para carregar. Então são os dois botões que a gente vê ali, tá bom? Então isso já é uma, digamos, uma coisa que os outros também têm, mas também tem aqui no painel. Já mostrei para vocês aqui esse sistema aqui que parece um tanque, mas ele tem como se fosse um para-choques, né? Então ele vai entender aqui e tal. Agora, por falar em choque, eu quero falar uma função desse cara aqui que é sensacional. Eu vou voltar ele em pé aqui. Vou pedir pro David fechar aqui em cima, nessa bolinha aqui, David. O que tá escrito aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou pôr aqui olha lá, ó. Ele tem um sensor LiDAR. Vocês lembram do sensor LiDAR? É aquele scanner, na verdade. É um scanner 3D. Ele vai mapear o seu ambiente
tridimensionalmente. Eu sei que outros aspiradores também conseguem identificar objetos, mas esse cara aqui, ele vai fazer um mapeamento do tipo de objeto, como vocês estão vendo nesse trecho aí do vídeo promocional, do tipo de objeto, se é uma toalha, ou seja, algo de tecido, ou se é um copo de vidro, ou se é um vaso, ou se é um cabo elétrico. Ele vai identificar o tipo e vai identificar também o tamanho, ele vai escanear o tamanho. Então, exemplo, os outros aspiradores, eles também fazem isso, mas eles identificam um espectro, mais ou menos, ali. Esse não, ele vai desenhar, é o que o LiDAR faz. Além disso, ele consegue, gente, isso eu fiquei realmente impressionado. Por isso, difícil de se reproduzir aqui. Ele consegue identificar objetos que tenham, no mínimo, né, tipo 1 centímetro de altura. Menos que isso não dá. Mas se tiver 1 centímetro de altura, ele vai identificar e vai parar. Ou seja, pra quem tem criança, não sei, acaba deixando um brinquedinho. É um fone de ouvido que cai no chão ali. Hoje em dia os fones de ouvido estão tão pequenininhos, mas tem um pouquinho mais do que 1 centímetro. Então, se ele estiver aspirando ali e tiver algo desse tipo com 1 centímetro ali no chão, ele não vai aspirar, ele vai contornar, ele vai identificar esse objeto. O que é sensacional, né? Vocês viram aí que tem uns homenzinhos pequenininhos, então são várias situações que ele vai identificar o objeto, mapear ali, né, escanear com esse LiDAR e aí não vai aspirar. Vamos continuar agora dando a giradinha aqui, quero que o David mostre esse detalhe aqui, ó. Vocês estão vendo que, bom, primeiro tem esse negocinho que é remova isso antes de usar. Na verdade, aqui é o botão liga e desliga, então é só apenas uma etiquetinha mesmo. Aqui a gente tem o nome do produto e tem aqui o símbolo da Intel. Eu já comentei que ele tem uma tecnologia de inteligência artificial by Intel, né? Então tá aqui o nome do produto e tudo mais. E também os QR Codes, o QR Code para você baixar. Lembrando que ele funciona totalmente com o aplicativo SmartThings da Samsung, que é justamente o hub, o software ali que a Samsung tem, onde você tem ali o seu televisor, seu smartphone, as tags também ficam no SmartThings, a sua Smart Tag, você tem também aspirador, enfim, lave seca, várias coisas, ar-condicionado. A Samsung tá realmente montando um ecossistema aí e quer que você fique nele ali e usando o SmartThings você consegue fazer muitas coisas nele. Mas ele também tem uma outra função, deixa eu girar aqui, que eu fiquei impressionado. Bom, vocês estão vendo que isso aqui é um buraquinho, quer dizer, vários buraquinhos e um outro aqui. Por quê? Ele tem, olha, achei bem legal isso daqui, ele também funciona com comandos de voz. O que é muito legal, não é? Então você pode dar comando para ele usando a Alexa, Google Assistente ou até a Bixby, que é da Samsung, né? Mas, bom, os 3 principais estão aí, né? Na verdade, a Bixby nem tanto assim, né? Mas pelo menos o Google Assistente e a Alexa funcionando. Então você pode dar comandos de limpeza configurando com o seu assistente pessoal usando o microfone. E isso daqui não é um microfone, isso aqui é um alto-falante. Eu vou explicar por que tem um alto-falante daqui a pouquinho, porque tem uma função que é muito legal. Mas vamos falar de uma coisa que interessa pra todo mundo que quer um aspirador de pó, é o poder desse cara, é o poder de limpeza, é ou não é? Porque assim, quando a gente faz uma sujeira, você não escolhe o tamanho da sujeira, você não escolhe o tamanho da partícula. E tem alguns aspiradores de pó que são muito bons para aspirar, digamos, detritos um pouco maiores. Mas sabe aquele pozinho fininho? Sabe aquela poeirinha bem fininha? Sabe aquela baguncinha que você faz na cozinha de derrubar farinha de trigo? Isso aqui é muito fino, né, gente? Então, esse cara aqui, ele tem esse poder aí de aspirar partículas de poeira bem finas. Ele consegue limpar, segundo, né, o fabricante, 99,999% das partículas que tem aí de poeira. Ou seja, nem sei, ou seja, 0,001 que não consegue limpar. Então, realmente, a mínima poeira, com um poder de sucção bem forte, ele vai conseguir limpar, ele vai conseguir eliminar, né, tirar ali a sujeira da sua casa, seja porque você derrubou um acidente, ou aquela sujeira do dia a dia mesmo, que vai juntando poeira mesmo, dependendo. Quem mora em andar baixo sabe que vem muita sujeira da rua, ou então quem mora em casa também suja pra caramba. Eu moro perto da Marginal, também sobe uma sujeira danada, e ó que o meu andar não é baixo não. Mas enfim, você vai fazer essa limpeza, aí ele tem uma coisa que os outros aspiradores também têm, que ele retorna pra base pra carregar, caso a bateria esteja fraca, beleza? Só que os outros aspiradores, que nós já mostramos aqui, os mais conhecidos, é só essa parte de baixo aqui, não é?
ele tá no meio. Alguns não retornam pra base, mas alguns retornam. Esse, obviamente, tá no meio da função de limpeza ali, percebeu que a bateria vai acabar, ele retorna pra base pra carregar, e depois ele volta pra limpar. Mas e se tiver muita sujeira e ele encher o saco? Encher o saco de poeira. E se estiver lotado, aí não vai ter outro jeito, né? Geralmente, você não tem limpeza, você precisa esvaziar o saco de sujeira. Essa é uma função que eu acho muito legal nele, que ele tem essa Clean Station, que é justamente pra isso. Vocês estão vendo aí, ó, ele vai pra base e aí, nessa parte aqui, ó, ele vai entrar de ré aqui, vai acoplar aqui, e aí ele vai limpar a sujeira que tá aqui dentro. Ele vai esvaziar o pó que tá aqui dentro e vai ficar nessa estação de limpeza, nessa Clean Station. Ou seja, além dele recarregar sozinho de forma inteligente, ele também vai se auto-limpar, ele vai esvaziar a sujeira. Então, ou seja, ele vai continuar limpando, não é porque ele encheu o saco de sujeira que ele vai parar de limpar. É muito útil isso, né? Vai juntar, é óbvio que vai ter uma hora que você vai ter que esvaziar essa sujeira que tá aqui, né? Mas o que eu achei muito legal isso daí. Ele mesmo já dá conta de tirar a sujeira que tá aqui, organiza pra você ter que fazer essa limpeza muito menos vezes, né? Mas tem uma vez que você vai juntar tudo, jogar fora, mas nisso você já fez a limpeza várias vezes na sua casa ou no seu apartamento. Vou falar agora de tecnologia, que afinal de contas, é pra isso que estamos aqui neste canal, não é? Já falei da coisa básica, que é um aspirador aspirar poeira, mas vocês acreditam que esse cara aqui ele tem uma câmera frontal? Dá uma olhada aqui, por favor, David. Isso aqui é uma câmera. Isso é uma câmera. E vocês viram lá na caixa que ele conecta via Wi-Fi. E com essa câmera, eu posso monitorar a minha casa na hora que eu quiser. Eu posso começar uma live, se eu quiser, uma transmissão criptografada, usando lá o app do SmartThings. Então, tudo criptografado. Então, só o seu dispositivo que vai poder receber aquela imagem, tá? Porque isso aí, obviamente, tem uma questão de privacidade envolvida. Então, é criptografado de ponta a ponta. Você vai conseguir ver o que está acontecendo na sua casa na hora que você quiser. E aí você pode, exemplo, ver como é que estão os seus pets em casa. Como é que tá a casa? Você vai lá, começou alguma transmissão e ver tudo que tá acontecendo usando o Wi-Fi na hora que você quiser, não importando onde você está do planeta. Tendo internet, você vai conectar, ele vai estar conectado com o teu Wi-Fi da sua casa, você vai lá, viu o seu cachorro lá. E agora eu quero falar dessa parte aqui que eu falei que eu ia falar depois. Isso aqui, gente, é uma caixinha de som. Dá pra acreditar? Então você pode, inclusive, colocar uma musiquinha, tocar alguma coisa pro seu cachorro se você quiser, entendeu? Você tá ali monitorando, mandar alguma coisa pra ele. Ou seja, você está vendo o que está acontecendo, você tá, você monitorando tudo ali e ainda pode interagir com quem tá na sua casa, seja o seu pet ou alguém. E por falar em interação, por falar em tecnologia, tem uma outra coisa que é muito legal também. Já falei aqui do LiDAR, que ele vai escanear, só que ele não vai escanear só objetos, ele vai escanear com precisão a tua casa, o mapa. E ele vai fornecer o mapa no aplicativo, os cômodos. E você pode, inclusive, ver como é que está... Não tô falando da câmera, não. É acompanhar o trajeto do seu aspirador durante a limpeza. Será que ele já limpou tal área? Você pode entrar no meio ali e ver aonde ele está na sua casa, porque você tem um mapa no teu smartphone e você vai acompanhar aonde ele está, porque existe um mapeamento preciso feito pelo LiDAR. E aí você vai acompanhando ali, você vê se ele já limpou aquela área que você estava esperando, e você, inclusive, pode determinar zonas que são permitidas a limpeza e também o que eles chamam de no-go. Esse no-go não precisa ser fixo. Eu já mostrei essa fita aqui de impedimento, como se fosse, né? Tipo, ali não vai não. Mas você pode... Exemplo, você tava ali mexendo num artesanato na sua casa. E eram muitas coisinhas pequenininhas que você deixou no chão. Só que você saiu de casa e você esqueceu que o seu robô aspirador ia ligar a tal hora. Aí você fala, nossa, cara, eu não posso deixar ele ali, porque senão corre o risco dele pegar uma linha que tá no chão, uma coisa que eu deixei ali, porque ele tava fazendo um artesanato, tava brincando com meu filho, enfim. Aí você vai no aplicativo, escolher uma no-go, tipo, aqui não. Aqui não, amigo. Você vai lá, vai marcar lá o no-go zone, e aí ele não vai naquela área. Porque você sabe que você deixou em tal canto da sala, por exemplo, ou do quarto. E aí é uma área impeditiva para ele, para aquele momento.
E você também pode configurar, como eu disse, áreas que ele deve limpar. Então são duas coisas que são muito legais. Inclusive, isso que eu falei que você pode acompanhar a limpeza dele, você pode ver, inclusive, as áreas que ele já limpou. Não é que você chegou aqui, será que ele já limpou? Não, ele tem um histórico para você ver. Aqui ele já limpou. Então você pode realmente acompanhar o que ele está fazendo agora e o que ele já fez. Inclusive, você pode parar. Não quero que limpa mais, já tá bom. Você pode realmente, o controle tá inteirinho na sua mão. Tudo usando o Wi-Fi remotamente, aonde você estiver, e usando o aplicativo do SmartThings. E eu sei que você tava esperando aí, Nanete, que hora que você vai falar que ele faz café? Será que faz cappuccino? Bom, não chegamos nessa parte ainda. Aliás, um comentário aqui, curioso, né? Ele não passa pano. Tem muita gente que passa pano aí, mas ele não passa pano. Mas é uma função que não é tão complicada assim, né? Ele tem aqui uma escova aqui embaixo, ele identifica, como eu disse, vários tipos de pisos. A escova ela é bastante detalhista, poderosa, a sucção é muito poderosa também. Então ele tem um poder de limpeza muito grande, mas ele não passa pano, porque quando um robô aspirador passa pano, ele tem que ter um reservatório de água, né? Que é onde ele vai depositar ali, que não é o caso aqui. Então eu acho que é uma questão de, não sei, de sistema aqui, porque eles poderiam colocar, acredito eu, mas neste caso, esse cara que é super completo, essas funções que eu falei aí, ele não passa pano. Mas as outras funções que nós vemos aí nos aspiradores, por exemplo, da Samsung, ele tem, como já falei, tem esse Jet Cyclone, que é essa coisa que é um ciclone que fica quando ele faz essa aspiração, ele tem que ter um ciclone aqui para não ficar entupido o negócio. O negócio tem que estar sempre em movimento ali, porque senão o negócio não vai. Chega uma hora que ele não vai. Então, tritura o pelo, as cerdas e vai ali para ter sempre um poder de sucção superior. Então, isso aí tem. E tem as outras funções que nós estamos acostumados aí, como já comentei, volta para base para carregar, todas essas funções mais, digamos, comuns e corriqueiras num aspirador de pó e aqui no caso, tá louco, faz muito mais do que isso, robô, né? Agora, eu quero saber o seguinte, o que você achou desse cara aqui? Esse cara aqui realmente, ele é diferenciado pela base, pelas funções, pelo design e, sei lá, pela tecnologia envolvida nele aqui. Quando que você esperaria? Você estava esperando o carro voar, mas não estava esperando um aspirador com inteligência artificial. Agora, tudo isso tem um preço, né? Tudo isso tem um preço. Claro que eu vou falar aqui o preço da Samsung, o preço que está no site deles. O preço que está no site, R$ 9.999. R$10.000. Agora, já vi em outros lugares por menos. Já vi por 9.700 no lugar. Já vi até outro lugar que tá menos que isso. Tá 8 e alguma coisa. Confesso que vi num site ali que tá menos de 8. Mas aí, esses preços, eles ficam assim, né? 7 alguma coisa. Então, vamos pôr que ele tá de 8 a 10. 8 a 10 mil. Não é barato. É um produto que tem um valor alto. Agora, você tem que saber se vale a pena no teu fluxo aí, né? No teu flow. Se você acha que vale a pena ou não, se ele vai resolver o problema, esse investimento vai resolver o problema seu de limpeza e você vai ficar tranquilo. Às vezes, a sua dor de cabeça com a limpeza da sua casa vai ficar resolvida. Comente aqui embaixo, quero saber a sua opinião e, já sabe, deixa o like faz a gente crescer aqui na plataforma. O like é a sua ajuda gratuita pra gente aqui. Se não for inscrito no canal, inscreva-se agora. Se já for inscrito, clique no sininho pra ser notificado nos próximos vídeos e a gente se vê nele, seus mal acabados. Um abraço e até lá.